Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé Católica. Bom, queria recomendar mais um livro para vocês. Eu faço esse trabalho de recomendação de livros porque eu sei da dificuldade que as pessoas às vezes têm de encontrar um bom livro para ler. Com a internet a gente tem opções de escolher livros à vontade. Tá? Infelizmente algumas livrarias católicas ainda não aderiram ainda a uma literatura realmente de qualidade. Vejam só, pessoal, o livro que eu quero recomendar hoje é esse aqui, ó. A Última Superstição, uma refutação do neo-ateísmo, de Eduard Pfizer, editora Cristo Rei. É um livro excelente, porque é um livro que ele é escrito por um ex-ateu, tá? O Eduard Pfizer, ele começa o livro falando sobre o passado dele como ateu, e ele começa utilizando a filosofia de uma maneira bem-humorada e bastante simples. Ele vai mostrando como o estudo da filosofia, sobretudo a teologia e filosofia tomista e aristotélica, o ajudou a abandonar o ateísmo. Ele viu que o ateísmo é uma coisa completamente sem lógica, sem sentido. Isso utilizando as 5 vias de Santo Tomás. Quem não sabe o que são as 5 vias de Santo Tomás, utilizando o método aristotélico, ele mostra, né, em total acordo com a doutrina da Igreja, que existe uma via do conhecimento de Deus, que é a da revelação, em que Deus se revela e se mostra para os homens, mas existe uma via do conhecimento de Deus natural, que é possível ao homem ele conceber a ideia da existência de um Deus único, perfeito, santo, pleno, totalmente poderoso, por meio da razão. Isso está em consonância, está no catecismo. É uma via natural do conhecimento de Deus e uma via que é da revelação, que Deus se revela até nós. Então, se Deus ele não tivesse tomado nenhum tipo de iniciativa para se revelar a nós, como ele se revelou no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ainda assim seria possível conceber a sua existência. Ah, não, Jair, mas os pagãos também fizeram isso, mas os pagãos de uma maneira extremamente imperfeita, os gregos, porque eles conceberam a existência de vários deuses. Quando uma razão bem orientada, tá, bem sadia, bem honesta, leva você à concepção da existência de um único Deus, plenamente poderoso, tá, acima de todos. Isso é uma coisa que a própria razão consegue chegar a isso. E Santo Tomás ele faz isso através de suas 5 vias, que eu não vou detalhar aqui. Eduardo Pfizer vai trabalhando nisso, de uma maneira simples. Você que não estuda filosofia, dá para ler esse livro, porque ele vai gradativamente, usando exemplos simples, de uma maneira bem humorada, ele vai explicando isso. Outra coisa que é interessante no livro é que ele vai mostrando como ao longo dos séculos, tá, o relativismo moral que impera hoje, ele foi se desenvolvendo. Então a gente tem uma mania de achar que o ambiente relativista moral que a gente vive hoje é uma coisa muito recente. Não, ele vai sendo construído, tem raiz até do tempo da escolástica. Tá? Um filósofo cria uma pequena ideia, ele não tem a menor ideia do impacto que ela vai causar no futuro. Aquela ideia é radicalizada ou ela é interpretada de uma forma mais expansiva. Outro vem, aquilo vai se acelerando. Então ele está num processo hoje extremamente acelerado, mas que começou de maneira lenta lá atrás, ainda na Idade Média, com opiniões de filósofos. Tá? Às vezes o filósofo não tinha a menor ideia de que aquilo que ele estava falando fosse no futuro ser levado à radicalidade. Então eu recomendo a você que você lê esse livro, tá? Calmamente, sem pressa, tal, mesmo sem ter conhecimentos filosóficos e teológicos. Se você prestar atenção nele, os exemplos simples que ele está dando, as referências, você vai conseguir chegar no final do livro tendo um entendimento melhor sobre como a gente saiu de uma situação onde a gente acreditava na lei natural, onde a gente conseguia enxergar ordem nas coisas, causa nas coisas, finalidade nas coisas, para uma situação em que tudo é relativo. E aí a gente vê essa loucura aí, como ideologia de gênero, aborto, por aí. Isso começa lá atrás. Isso começa com ideias pequenas de alguns filósofos, algo que vai se desenvolvendo extremamente lento e vai se acelerando ao longo do tempo, e hoje está numa situação extremamente acelerada. O relativismo moral que impera hoje na sociedade foi gestado e desenvolvido ao longo de décadas
sem que os filósofos que criaram certas ideias tivessem plena consciência do que ia acontecer no futuro com as ideias que eles haviam inventado. Então o livro é muito bom para isso, recomendo a você que precisa conhecer um pouco de filosofia. Tá? E também o seguinte, se você vai conversar com um ateu, não adianta muito usar a Bíblia. É importante que você use a Bíblia em algum momento, use os escritos da igreja e tal, mas no primeiro embate, às vezes é necessário que você use, para quebrar essa resistência de um ateu, as 5 vias de Santo Tomás. Porque aí você vai estar debatendo com ele, utilizando a razão, e aí ele vai ter que fazer um esforço maior para negar aquilo que está diante dos seus olhos. E nós cristãos sabemos que o intelecto humano ele é capaz de aprender a realidade. Muitas pessoas, quando se colocam diante da realidade, elas têm que fazer a escolha entre se tornarem humildes e aceitar a realidade, dobrarem-se diante dela, ou elas radicalizam cada vez mais, tá? Fechando cada vez mais seu coração. Você vê o caso do C.S. Lewis, que era ateu, e acabou se tornando um grande escritor cristão da sua época, porque apesar de ser ateu, ele tinha um compromisso com a verdade, ele tinha um compromisso com a realidade, e acabou cedendo no momento que as barreiras intelectuais que estavam dentro dele cederam uma por uma. Então, recomendo esse livro para você, tá? A Última Superstição, a Refutação do Neoteísmo, Eduardo Pfizer, é da editora Cristo Rei. Eu jamais colocaria um livro que fosse em desacordo com a fé católica, e espero que você aproveite bastante a leitura. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.